É, agora tá. Eu Play. falando. Agora play. Agora foi. Bota tudo de novo. Faz parte da tecnologia, né? A gente precisa também dar oportunidade àqueles que não puderam vir aqui. Então, uma boa noite a todos novamente. Sejam bem-vindos. Meu nome é João Barbosa. Sou trabalhador dessa casa já há algum tempo. Não posso me aposentar porque a aposentadoria não existe para gente que trabalha no caso. Então, a gente é trabalhador daqui, também faz parte do Conselho Regional Espírita, que é o CR4, aqui de Alagoinhas, também contribui lá na área financeira e mediúnica, né? A colaborar também, que a gente precisa de trabalho e precisa de trabalhadores também para isso, né? Para diminuir a carga para outros, tanto nas casas espíritas, mas também no CR4. Bom, sempre nós damos alguns avisos, né? E o primeiro aviso nosso hoje é sobre o seminário de mediunidade que vai acontecer aqui nesta casa no próximo dia 11, que é um sábado à tarde, das 14 às 17 horas. O tema vai ser reuniões mediúnicas, vai ser apresentado por Tânia Menezes e o seu esposo José Amorim, que ambos são do projeto Manuel Filomeno de Miranda, trabalhadores lá da Mansão do Caminho. Então vai estar aqui conosco. Quem tiver interesse, ainda tem vaga. Essas vagas dispõem somente do espaço aqui, né, a quantidade. Mas ainda temos vagas. Nós estamos pedindo uma taxa de R$25 para colaborar conosco, que as casas espíritas não têm recurso, né? Nós temos que trazer os palestrantes, outras coisas também, a gente buscar uma ajuda para contribuir com a Semana Espírita também, né, na cidade. Ok? Temos também o Congresso Espírita do Estado da Bahia, que vai ser no mesmo local esse ano, lá no Hotel Fiesta, de 30 a 2 de novembro, com o tema Morrer, Nascer, Renascer. Tal é sempre, morrer, renascer e sempre, né? Tal é a lei. Okay? Então, depois, em seguida o Congresso também ainda tem vagas, tá? Poucas ainda, mas ainda tem. Quem tiver interesse em se inscrever, pode entrar no site da FEB, que é www.feeb.org.br. Clica lá na página inicial, vai ter congresso, aí pode se inscrever por lá também. Em seguida o congresso, nós teremos a Semana Espírita daqui de Alagoinhas, né? Será de 23 a 29 de novembro, com o tema Justiça Divina também, né? Nós estamos, inclusive, vendendo camisas. Aqueles que não conseguiram, podem estar depois passando não, porque essas camisas também é para buscar recursos para a Semana Espírita, né? Que todo evento necessita de dinheiro, né? Nós não cobramos a entrada, mas temos que ter recursos para pagar passagem de palestrante, aluguel do espaço, uma série de coisas, né? Transmissões. Então tem muita coisa que precisa de dinheiro para isso, mas vai acontecer. Deixa eu ver o que é mais. A camisa custa R$60. Tem a opção da camisa referente à Semana Espírita e tem outra opção também de a camisa com frases, né, dentro do tema, que você pode dar lá de presente para alguém, quem não quiser ouvir, que também está à disposição. Bom, de aviso acho que é só. Nesse mês, as nossas doutrinárias serão reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, através do capítulo 14, que é o capítulo Honrar Pai e Mãe, honrar vosso pai e a vossa mãe. E a gente vai iniciar o tema desse mês, que hoje é o primeiro domingo do mês, com o tema Laços de Família, que é desse capítulo. Muito importante para todos nós esse capítulo, né? Principalmente esse honrar pai e mãe. Tem muitas coisas que a gente precisa reaprender.
Principalmente quem tem filho, não é só ter filho, né? Se tem irmão, tem pai, tem mãe, que tudo corresponde a essa família, né? A toda a constelação familiar. Então, o tema de hoje será laço de família, será apresentado pela nossa querida irmã Raine, né? Que ela é trabalhadora da União Espírita e também do CR4, contribui também como a gente, né? E só esperar que o tema seja atrativo para vocês. É preciso que vocês também estejam receptivos, né? Quando a gente abre a mente, qualquer ensinamento do Cristo chega para a gente, é bem-vindo e será bem entendido também. Ok? Então vamos... Acabou os assuntos, avisos. Agora vamos à nossa prece inicial. Nós sempre pedimos que deixe os seus celulares, como diz um amigo de Irará, deixe seus celulares descansando um pouquinho, no silencioso, né? Para que não haja interferência na sua concentração durante a prece. Porque a prece sempre é um momento de a gente entrar em comunhão com a misericórdia divina. Para isso é necessário que nós estejamos também concentrados, harmonizados, até porque nesse momento nós podemos também compartilhar um pouco desse momento de harmonia, todos aqueles que a gente desejar, né? Gostaria que estivesse aqui e está emitindo para ele através dos pensamentos durante a prece esse momento de comunhão com Deus. Então, primeiro agradecer a Deus por estarmos aqui em mais um momento, buscando o conhecimento deixado pelo nosso irmão e mestre Jesus Cristo, para que através desse conhecimento possamos a cada dia exercitar esse conhecimento na nossa prática e também buscar o caminho correto da nossa evolução, trabalhando as nossas imperfeições, também através do conhecimento, que é ele que nos mostra os caminhos da verdade e às vezes também nos ajuda a refletir para que passamos por determinadas situações. Então, com isso, Senhor Jesus, rogamos sempre a Ti, que nos envolva nesse momento com toda a sua amorosidade, derramando sobre esse ambiente, sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que tenhamos sempre o estímulo para avançarmos na nossa progressão como espírito, buscando sempre o caminho da evolução através da nossa transformação interior, vivenciando os teus ensinamentos. Que possamos, todos nós, e a espiritualidade amiga, envolver a nossa irmã Raine, para que ela seja inspirada a passar para nós tudo o que ela está preparado por ela para nós nesse momento. Que o nosso Pai Maior abençoe a todos nós aqui presentes e todos aqueles que não puderem estar aqui conosco, envolvendo também aqueles que estejam nas cadeias públicas, nos orfanatos, nas creches, nas casas de idosos, nas casas de passagem, nas ruas como moradores de rua, enfim, Senhor, todos os nossos irmãos que necessitam também desse momento de paz, de conforto, para que a esperança deles seja sempre alcançada o mais breve possível. Abençoa-nos e continue conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E assim passamos a palavra à nossa irmã Raine, né? Eu falei Raine, mas é Raine. Sinta à vontade, Raine. Obrigada. Boa noite. É uma honra estar aqui junto com vocês.
para falar de um tema tão importante, né, que são os laços de família. Pode ficar. Como o seu João me apresentou, eu sou Rani, sou espírita já há alguns anos aí, né, que eu me lembro, mais de 10 anos. Também estou no CR, né, na coordenação do setor família. E nada mais justo e confortável também de estar aqui hoje falando sobre esse setor, né, sobre esse importante laboratório para a nossa existência, que é a família. Então eu vou convidar vocês inicialmente, por alguns segundos aí, alguns minutos, a se conectarem primeiro com a família de vocês. Então, a família, os pais, mesmo que eles já estejam, né, desencarnados, os avós, os bisavós, os tataravós. Se conectar também com os irmãos, os parceiros, parceiras, né, maridos, esposas, os filhos, os netos, para quem já tem os bisnetos, os primos, né, que também são familiares importantes, e aí se conectando, sabe aquela árvore genealógica? Vou convidar que vocês visualizem nesse momento a de vocês. Se conectem e nesse instante também percebam uma coisa importante: quem vocês mais têm proximidade afetiva e quem mais você tem distanciamento afetivo, tá? Não físico. Porque às vezes a gente mora na mesma casa com a pessoa, mas é mais próximo de alguém que está morando em outro lugar. Então, eu quero que vocês se conectem com o laço afetivo. Ok, muito bem. Quem tiver com os olhos fechados pode abrir. E eu vou pedir para que vocês falem uma palavra, qual foi a sensação que sentiram a se conectar por esses breves instantes com a constelação familiar de vocês. Saudade. 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 Gratidão. Gratidão. Amor. Amor. Segurança. Para alguém foi desconfortável lembrar de algum ente querido? Teve algum desconforto assim? Sim, teve desconforto também. É esperado, né? É esperado, gente. A gente sabe que dentro da nossa família existem também as pessoas que encarnaram os desafetos. Né? Então, assim, é esperado que alguém nos cause um desconforto, mesmo que seja um vínculo familiar muito próximo. Ok, então, agora que vocês já se conectaram afetivamente a esses entes queridos, eu vou convidar que esse conhecimento, que eu vou relembrar aqui, porque são coisas que a gente lê no Evangelho, que a gente ouve outros palestrantes falar, mas eu quero que vocês conectem a experiência desses breves segundos que vocês sentiram agora. Então, diante da conexão, né, do conteúdo, da teoria que eu vou trazer aqui, eu quero que vocês se conectem qual é o conhecimento, qual é a teoria, qual é a reflexão que Rani está trazendo hoje aqui, que eu vou levar para casa. Então vão observando e vão lembrando dos entes queridos. Essa daqui eu acho que eu preciso levar para minha reflexão. Ok? Essa é a proposta de hoje. E ao final eu vou fazer outra pergunta para vocês para a gente entender como é que foi a experiência. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, 12. E aí eu convidei todo mundo a pensar numa constelação familiar, né? Agora eu quero convidar vocês a olhar para essa ponte, por uns breves segundos também. Uai, eu esqueci que eu não vou sair do foco.
Ok. Olhando para a ponte, a proposta é falar de laços familiares. E eu quero que vocês pensem que todo laço que a gente tem com alguém é como uma ponte. Se a ponte está quebrada de um lado ou de outro, aí a gente fica impossibilitado de fazer a travessia. Vamos pensar aqui que a gente tem uma ponte que liga duas cidades, né? E aí os dois prefeitos ali ficam ali dialogando para ver quem é responsável por consertar a ponte. Qual é o ideal nesse caso? Se a gente tem uma ponte que liga duas cidades, que são duas cidades importantes de comércio, de conexão e tal, educação. Qual é o cenário ideal? Que só uma assuma ou que os dois se juntem? O que vocês acham? Os dois se responsabilizem. Se perto, ponte, cidade A, cidade B. Vamos dizer que aqui, entrando na cidade A, tem um obstáculo. Eu chego, a pessoa então sai da B, vem para A, ela parou aqui, e aí? Ela fez a caminhada dela, mas ela chegou, tem uma obstrução. Qual é a possibilidade que a gente pode criar aqui para resolver? Pode ajudar, né? Do lado de lá e do lado de cá, pode desobstruir, né? Assim? Se essa ponte está partida bem ali no meio, o que acontece? Não tem como funcionar, né? Não tem fluxo. Eu quero convidar vocês a se conectarem que os nossos laços familiares é como uma ponte. Às vezes, em alguns momentos das relações familiares, a gente sente que eu não quero ir a pé, não. Eu faço sempre esse movimento, eu acho que o outro também precisa fazer. O ideal é que se encontrem no centro, né? Ambos façam essa trajetória e se encontrem no centro. Só que a gente sabe, por uma questão também de equidade, às vezes um tem mais força do que o outro. Às vezes um tem um adiantamento evolutivo maior que o outro. Então faz essa jornada e auxilia o outro também a desenvolver. Então dentro dessa constelação, que todas as constelações aí, que todo mundo, várias constelações foram plasmadas aqui, hoje, que a gente possa se conectar e entender que as relações que a gente tem são pontes. Qual a qualidade das pontes que eu estou construindo? Elas precisam de reparo? Elas estão igual lá o viaduto da Rua do Catu que está interditado? Aí tem que fazer um contorno, né, lá pelo outro lado, um desvio imenso. É essas reflexões que a gente vai fazer aqui hoje, ok? Todo mundo está acompanhando, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da Lei Geral de Caridade e Amor ao Próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. E aí é importante que às vezes quando a gente fala isso, alguém fala assim, mas o pai e a mãe que são difíceis de amar, né? Ou que foram abusadores, por exemplo, quanto das suas crianças, que não cumpriram a missão. É sempre difícil, né? Porque o que a gente fala aqui, o que o Cristo está nos propondo, não é a gente amar a forma violenta que o outro nos trata, não é sobre isso. Porque muitas vezes a gente sabe, eu trabalho na assistência social há muitos anos e acompanho e trabalho com mulheres em situação de violência. E a gente vê as formas diversas que essas mulheres foram criadas ou que elas, nos seus casamentos também, sofreram as violações e as crianças foram afetadas, né? Então, a gente tem sempre que ter um cuidado para, na hora que a gente usar esse mandamento, a gente não está convidando o outro a amar alguém. Não é amar a pessoa, é amar o ato do que a pessoa está fazendo. Por exemplo, se essa pessoa é violenta com esta outra, se esse pai ou esta mãe foi violento com essa pessoa, a gente não está convidando a você ser complacente com a violência. A gente está convidando a você amar a pessoa para além da violação. Compreendem, né? Porque
E aí a gente vê muitas vezes as pessoas falam assim, mas ele não foi um bom pai, não foi uma boa mãe. Como é que eu posso amar agora? E é lembrar que esse amor não é a demonstração da fé, dizer eu te amo, né? Eu vou fazer, é o que está trazendo ali, é a piedade, é o respeito a essa pessoa. Eu acho que essa é uma experiência, porque assim, quando a gente fala de relações familiares em que a gente teve um bom pai e uma boa mãe, é muito fácil isso aqui. Mas quando a gente... É fácil e não é, né? Porque todos nós temos as nossas arestas a serem aparadas. Né? Então, por mais que amemos, ainda é desafiador. Mas quando a gente fala destes cenários, a demanda é um pouco mais embaixo. E a gente, enquanto casa espírita, precisamos, enquanto espíritas, né, mensageiros da palavra do Cristo, a gente precisa ter essa sensibilidade. Porque muitas vezes a casa espírita é esse lar que essa pessoa não encontrou no seu próprio lar, dos seus laços ali sanguíneos. Então, a gente ajudar e direcionar estas famílias. Tem um ditado Yorubá, né? Ou é o Butum, é uma prática Butum, né? Que diz que é preciso uma comunidade para criar uma criança. E aí eu sempre digo, é preciso uma aldeia inteira para ajudar uma família a criar sua família. Então, são famílias que ajudam outras famílias. Quando a gente observa, hoje a gente vive uma cultura dos distanciamentos. Então, assim, há não muito tempo atrás, olhando aqui as carinhas de vocês, todo mundo viveu essa fase, eu acredito. A gente vivia uma época em que todo mundo criava todo mundo. Então, se eu visse lá que aquela criança estava fazendo a danação, mas não é meu filho, às vezes eu fazia intervenção. Ou eu sinalizava, ó, fulano de tal, tá fazendo não sei o que ali. Né? Tanto que se tinha um respeito diferente, né? As comadres, os compadres, às vezes eram vizinhos que cresceram ali, todo mundo junto, todo mundo se criando e todo mundo se apoiando. Hoje a gente vive uma cultura mais individualista das criações familiares. Então esse direcionamento e esse senso, ele está mais distante. As pontes entre as famílias também precisam ser reconstruídas, não é só as pontes dentro da família, as pontes fora também. Uma família com a outra, às vezes, não se comunica. Não, a minha família é assim, acabou. Não dê pitaco aqui. Uma coisa é a gente invadir a vida do outro e dizer que o outro não sabe fazer. Mas se o outro precisa de ajuda e a gente também não está fazendo nada, é uma falta de piedade, né? E de cuidado, de caridade. Então, muitas vezes a gente, tanto a casa espírita, tanto a gente que tem um maior discernimento ou estudo, precisa também auxiliar as pessoas nesse direcionamento. Aí é preciso lembrar, diante disso, que a gente tem esses laços de parentesco, né, espiritual e os corporais. E aí cada os corporais são esses laços consanguíneos que unem pessoas pelo sangue, como os pais e filhos, e existem os espirituais, que são os laços de afeição, afinidade, que unem os espíritos, formados por empatia, comunhão de pensamento e semelhança de inclinações, tanto no plano físico quanto no espiritual. Geralmente, quando a gente tem um desafeto com alguém, a gente sempre vai ter o laço corporal, o laço sanguíneo. E aí eu estava lendo, né, e refletindo, preparando a palestra e refletindo, li o Evangelho de manhã, que eu faço sempre domingo de manhã, e aí eu refletindo assim, né, o quanto há uma bondade divina que esse laço desse grande desafeto tem que ser consanguíneo para a gente não ter para onde fugir. Porque se é um laço com alguém que eu tenho um desafeto, mas essa pessoa não está no meu seio familiar, a gente tem como fugir. A gente tem como dar uma despistada ali, não quero viver, não quero conviver. Mas quando é um laço consanguíneo, o laço é feito justamente para ficar mais firme a possibilidade da gente evoluir enquanto espírito. Porque não é à toa que aquela pessoa está na nossa história, na nossa família. Não é à toa que a gente está na família daquela pessoa também. Os desafetos, eles são existentes. Alguns mais
mínimos, porque já foram dissolvidos pelo tempo das encarnações, das existências, então eles estão mais dissolvidos, né? Alguns ainda um pouco mais densos. E os laços consanguíneos, eles vão nos auxiliar para que essa jornada ela tenha um direcionamento e continue na firmeza. Então é uma forma da gente ter um manejo e não ter mesmo para onde fugir. Gente. A verdade é essa. A verdade é que é uma forma mesmo da gente cumprir o nosso propósito. E a gente pediu por isso. Né? Então, para que eu não tenha fugas, para que eu não tenha, não queira pular essa etapa, então vai vir na minha família. Isso é muito importante. E a gente tem que ver isso como uma bênção, não como uma punição. Por que uma bênção? Porque está perto da gente ali, para a gente observar aquele laço, aquela ponte que a gente precisa reparar. Porque reparar aquela ponte ali faz parte da nossa evolução espiritual. E a espiritualidade vai nos dar ferramentas para que aquela ponte seja reconstruída. A gente não fica no total vácuo, né? A gente não fica solitário nessa jornada. Então, essa conexão desses laços são importantes para que essa firmeza aconteça. Quando essa firmeza aconteceu, a gente conseguiu dissolver aí no tempo, nas existências, esses karmas, né, e esses desafetos, aí a gente é ligado pelos laços espirituais. Então, já são aquelas pessoas que a gente não tem vínculo nenhum, mas parece que a gente é irmão. Meu Deus, nossa, parece que é irmão, que coisa boa. São aquelas pessoas que a gente tem uma afetividade assim de cara, inclusive. Quando a gente está ali, fala, nossa, como é bom estar com você. Eu tenho para mim, inclusive, por exemplo, quando a gente chega na casa espírita e a gente sente isso, são essas pessoas, esses laços espirituais. Não é à toa que a gente está naquela casa espírita, não é à toa que a gente está conectado com aquelas pessoas, que a gente se sente tão bem naquele lugar. Né? Então, esses laços espirituais são pessoas que a gente já encontrou em outros momentos, que de repente já tiveram esses laços consanguíneos também, e agora a gente tem esses laços espirituais. E tem lugares que pegam a gente assim, não sei se vocês sentem isso assim. Nossa, tem pessoas que eu sinto, parece que a gente é irmã, que sentimento bom. Já passamos por outros momentos de desafetos ou não, porque é importante dizer que as missões, elas se interligam. A espiritualidade, né? O nosso Criador, ele tem um sistema operacional para as encarnações extremamente avançado. Então, as conexões do porquê a gente está perto daquela pessoa, porque aquele laço espiritual foi estabelecido, não é à toa. É porque cada historinha, assim, eu fico pensando, assim, minha cabeça fica visualizando isso, e a gente tem, né, nos escritos, vários espíritos que nos contam como acontece essa central, né, das reencarnações. Então, essas conexões, elas são feitas para que a evolução aconteça. Esses laços espirituais também, eles têm um para quê? Não é à toa que a gente está se encontrando aqui hoje, neste dia, nesse horário, falando sobre essa temática. A gente acordou lá que íamos nos encontrar aqui. E assim, isso é tão forte que a gente tem esse chamado interno, né? O nosso espírito tem esse GPS que nos convida, que às vezes você nem quer ir, mas te dá uma vontade do nada, assim, vamos assistir essa doutrinária. E aí quando você chega, aparentemente o tema não dizia nada que você precisava ouvir, mas quando você chega é exatamente tudo que você precisa ouvir. Porque esses laços espirituais invisíveis para os nossos olhos, porque eles são palpáveis, quando a gente tem a visualização, né, a visão dupla, a gente percebe que esses laços eles estão aí. E o quanto é importante a gente ter essa conexão também desses laços espirituais, porque eles vão nos ajudar na dimensão dos laços corporais também. Então, às vezes, é uma pessoa que a gente tem essa conexão que vai nos dar o direcionamento para os conflitos familiares que a gente está vivendo.
E esses espíritos em adiantamento, eles estão aqui hoje. A gente está entre eles, porque eu acredito que a gente tem muito a aprender ainda. E eles vão nos auxiliar para esse adiantamento mesmo, para esse processo de evolução. Aí uma coisa que é importante a gente compreender é a nossa presença. Então, por que eu sinto, quando eu vejo tal pessoa, eu sinto essa angústia, esse incômodo? Poxa, é minha irmã, né? É meu pai, é minha mãe. Que angústia é essa que eu sinto? O que está acontecendo? Só que a gente precisa estar muito atento, porque às vezes é um sentimento assim tão sutil, mas tão sutil que você quase fica em dúvida que você está sentindo aquilo. Só que ele é sutil à nossa consciência, porém um sentimento que pode criar situações de desconexões no seu seio familiar. E a linha, assim, ó, é uma coisa muito, a gente tem que estar muito atento. Porque às vezes é um comentário de um familiar. Quantas histórias a gente ouve, né, que nos almoços de domingo tem aquelas pessoas que são as inconvenientes, que fazem aquelas piadas do corpo da pessoa, que faz a piada da situação da vida do outro, né, e fica todo mundo chateado, tem uns que não falam nada, tem uns que falam, né, e assim, às vezes a gente tem que estar atento, porque é às vezes a sementinha da discórdia no seio familiar. Né? E óbvio que a gente não pode ser complacente com situações que leve o outro à humilhação. Estava falando ontem, né, no grupo do SOS Família, que a gente tem lá na União, Paulinho está até aqui, que a gente, enquanto espírita, enquanto mensageiros de Cristo, a gente é ativista. Cristo, ele não era passivo, ele era pacífico, pacificador, mas ele era ativista. Então, perante algumas situações que vão acontecer no nosso seio familiar, nós precisamos ser pacificadores, mas precisamos ser ativos nas intervenções. Eu não posso ver algo que está acontecendo na minha família e fingir que não vi. Se eu vejo que aquela atitude daquela pessoa, ou a minha própria atitude, né? Porque às vezes é a gente. Minha própria atitude está ferindo alguém, ou está causando desconforto com alguém. Só que para a gente estar atento a isso, a gente tem que estar presente no processo. Porque às vezes é um olhar de alguém que baixa a vista quando alguém chega. Às vezes é um incômodo, né? A pessoa meio que não comunga ali do que a outra está falando e fica todo mundo em silêncio. São coisas sutis que nós, enquanto pacificadores, né, enquanto mensageiros da paz, precisamos estar atentos dentro da nossa família, que é o grande laboratório da nossa existência. A família é um laboratório tão rico, mas tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, que a gente ainda não tem dimensão da riqueza que é o laboratório familiar. Aí, às vezes, a gente ouve, né, pessoas que não são espíritas, que não conhecem, não têm essa dimensão. Ah, mas eu não pedi para nascer nessa família. A gente pediu, a gente ainda implorou. Tem casos, né? A gente implorou, por favor, eu faço de tudo, eu vou respeitar, eu vou respirar fundo, mas deixa eu reencarnar, pode ser nessa família mesmo, não tem problema não. Aí quando chega aqui, como a gente tem um esquecimento, né? Aí a gente solta essas pérolas, mas a gente pediu. Óbvio que a gente sabe que diante do processo de reencarnação, algumas coisas a gente tem um poder de escolha e de decisão, algumas coisas a gente precisa aceitar os desígnios do Pai, que sabe muito mais do que a gente com a nossa visão limitada da existência. Então tem coisas que a gente teve sim escolha, tem coisas que ele falou, vai ser melhor para você assim. E aí, por isso que eu convidei vocês a fazer aquela reflexão no início, porque aí essas coisas sutis que a gente precisa estar atenta. Hoje, né, eu falei para vocês que eu trabalho na assistência social, a gente vê muitas famílias em vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social, situação de pobreza, situações de violências diversas. E às vezes eu olho assim, eu falo, meu Deus, o que a gente está fazendo para diminuir, né? Então, assim, quantas políticas públicas são importantes, o quanto a casa espírita é importante, os trabalhos sociais são importantes.
Porque ali quando a gente está entregando o café para alguém, a gente faz a sopa, o café, a gente faz um bazar em prol de alguma coisa beneficente, a gente faz a Semana Espírita que tem essa função de divulgar a doutrina, mas a gente chamar as famílias também para o movimento de evangelização, a gente está possibilitando espaços seguros para que as famílias se reconstruam. Porque as famílias querem a reconstrução, mas não sabem como. E a nossa geração tem essa missão de recompor. A gente tem as diversas formas de família, né? Tem as várias formas de família hoje. Tem as famílias hoje que a gente vê que os pets, por exemplo, têm um lugar ali de filhos. Tem as famílias hoje que os avós estão presentes, né? Tem as famílias homoafetivas, tem as famílias que têm filhos, tem as que não têm filhos. Então, assim, existe uma diversidade de versões familiares. Mas de que forma estamos presentes e auxiliando também? Porque a gente auxilia auxiliado, né? É um processo também de troca, de construção. De que forma também a gente está presente nesse processo? Então, são muitas nuances sobre o âmbito familiar que a gente tem muito trabalho a ser feito, mas a gente também tem muita assistência da espiritualidade, porque a família realmente é o laboratório de grande importância para a nossa evolução. Então vamos avançando mais um pouquinho aqui, que eu até já trouxe isso aqui também, o fortalecimento, né? Reencarnação dos laços familiares. A doutrina espírita ensina que a reencarnação fortalece os laços familiares em vez de destruí-los. Espíritos com afinidade se encontram em novas encarnações, não necessariamente na mesma família, que a gente já trouxe aqui. Reunião e procura, no plano espiritual, os espíritos que se amam se reúnem em grupos ou famílias unidos pela afeição. No mundo físico, eles podem encarnar na mesma família ou em círculos próximos para aprender e evoluir juntos. Isso aqui é importante também. A afeição como ligação principal. As afeições verdadeiras e duráveis que unem alma a alma são as que persistem através das reencarnações, ao contrário das paixões carnais que se extinguem. As pessoas unidas por interesses mesquinhos e materiais não se procuram no plano espiritual, mas sim as que são unidas por laços de amor e verdadeiros sentimentos. Então, as afeições, elas são, que foi o que eu perguntei, lembram lá quando eu perguntei, quem é a pessoa da sua constelação familiar que você mais tem afeição e que é mais próximo? E quem é que está mais distante? Que a gente pensa assim, tenho dificuldade de lidar com essa pessoa aqui, então tenho até uma afeição, mas ela lá e eu cá. Não é afeição, né? Porque que fácil, né? Ela lá e eu cá, cada um no seu canto, porque aí a afeição existe. Se a gente conviver junto, aí a afeição é destruída, né? Então, assim, não tem essas histórias? Né? Então, que as afeições são mais fáceis, cada um no seu canto. Assim, quando se encontram, fica aquela coisa meio velada que vai ter uma explosão de sentimentos, e aí precisa de novo, daqui a um mês eu volto lá, senão a gente vai brigar de novo. Então, a afeição, ela é o que dá liga no laço familiar. Quando a gente faz o bolo lá, né, que tem que ter o ovo, a farinha ali para dar liga no bolo. Né? Então, assim, a afeição é o que dá liga. A amorosidade é o que dá liga. E às vezes essa afeição, às vezes não sempre, a afeição ela é construída. Aí a gente vê o início da família, né? Lá o bebezinho chega... E aí já tem uma afeição, né? Aquele casal já tem uma afeição por aquele bebê, já tem uma construção. Aí às vezes a mulher passa por uma depressão pós-parto, acha que não ama, mas não ama, é aquela coisa, né? A desequilíbrio químico. E aí o bebê também vai descobrindo a afeição por essa família, ele já começa a perceber ali quem é que ele é mais, quem está mais próximo à mãe, então ele também vai criando essa afeição. A afeição ela é construída e fortalecida. Mas a gente sabe que tem a afeição, lembra que eu falei para vocês, que você olha para você e fala, nossa, São João, de graça, que a gente fala assim, né, não sei como de graça, eu gosto de São João, sei, de graça, gente. Por que de graça, né? Porque não precisa dessa troca, é uma afeição que é genuína. E a gente precisa estar próximo a essas pessoas que nos trazem essa afeição, mas a gente também precisa se convidar, olha só o que eu vou dizer, se convidar
se observar, se analisar, se desconstruir, se reconstruir diante de pessoas que a afeição está em baixa. O que é, né? Por que me incomoda tanto? Mas é porque essa pessoa é insuportável, nananã, nananã. E eu não estou dizendo para vocês validarem, às vezes, o comportamento daquela pessoa, que são comportamentos questionáveis, às vezes até criminosos. Mas é para a gente olhar a pessoa para além dessa capa, que é o que o Cristo nos ensina. É olhar além dos atos, é olhar a pessoa. E isso não quer dizer que a gente vai compactuar com o que ela está fazendo, mas a gente vai desenvolver essa afeição, lapidar essa afeição, construir essa afeição. Que a afeição, às vezes, é uma coisa, nesse laço, essa amorosidade, que a gente fala assim, poxa, demora tanto para construir, não é assim? Mas para desconstruir, para destruir, Daí, às vezes, uma coisa que a pessoa faz desmorona tudo. Mas quando a gente tem essa afeição, a gente olha além. E é importante a gente sair também do lugar da vítima. E aí a gente olha assim, peraí, mas o que é que a gente está falando aqui? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Há situações que, de fato, a gente foi vítima. E precisa até, perante a lei, né? Tem que estar ali entendendo que muitas vezes você foi vítima da situação. Mas a gente não pode continuar naquele lugar. Porque estar naquele lugar distorce os nossos laços. Desvirtua as nossas conexões. Então, há momentos que a gente precisa também olhar algumas situações com um pouco mais de... Não é de frieza, é com afeição. Porque a afeição, ela tem a inteligência emocional e espiritual. As pessoas acreditam que para fazer algumas análises de algumas coisas, elas precisam estar frias perante a situação. Não é frieza. É você sair do lugar da dor, que está intensa, dar um passo para trás e olhar a situação no geral. E para isso você tem que ter sentimento. Porque a frieza te coloca no outro parâmetro, no outro extremo. E não é isso que a gente precisa. A família, né, a importância da família, que é esse ambiente de aprendizado e progresso, onde os espíritos encarnados podem reparar faltas e fortalecer os laços afetivos. A ausência de espontaneidade e o surgimento de bloqueios afetivos dentro da família podem indicar conflitos internos e a presença de laços de desamor no passado que precisam ser trabalhados e transformados. Então, aqui só para validar o que a gente está falando, o quanto a família é importante nessa jornada evolutiva. Não tem como evoluir sem viver a experiência da família. Não tem a opção, assim, em termos de uso, escolher não ter a família. Não tem essa opção. A gente tem que viver a experiência familiar com os seus ônus e bônus. Porque é nessa experiência que a gente vai poder reparar faltas e fortalecer esses laços de afeto. E uma coisa importante, né? Às vezes a gente olha famílias que têm esse perfil menos espontâneo, né? Então são famílias mais frias, né? Que não se abraçam, não se partilham, não tem os almoços de domingo, não tem aquela alegria. E às vezes quando a gente tem esse perfil, a gente estranha, né? Uma coisa estranha. A gente olha assim, parece que... Aí às vezes a pessoa desencarna, não tem o sentimento, né? Não tem a sensação da saudade, como alguns trouxeram aqui, né? Não tem a sensação da perda, né? Porque mesmo sendo espírita, a gente tem essa sensação quando a gente ama muito alguém. E aí é importante investigar se não tem esses conflitos internos, né? E esses laços de desamor que ainda precisam ser trabalhados. E é importante que às vezes os conflitos internos são velados. Ninguém fala abertamente. Mas você sente que tem uma frieza ali, uma falta de espontaneidade no dia a dia daquela família. Então não é uma família que tem o costume de tomar café juntos, de ter o almoço juntos, de ter o momento da janta, não para com as crianças para fazer uma leitura, oração, evangelho. Tudo isso vai indicando que tem essa falta de espontaneidade familiar. E se tem, e eu percebi que na minha família tem isso, o que é que eu posso fazer agora? Eu sei que às vezes na rotina não tem como tomar café juntos, almoçar juntos, jantar juntos, mas pelo menos uma dessas refeições, ter este momento. Importante o evangelho no lar também. E para quem tem crianças, né, ou adolescentes, ter este momento ao final do dia de
ler uma história, né? Tem várias histórias aí para crianças com a versão espírita. Então, assim, tenho esse momento também, porque aí vai descongelando esses conflitos também, trabalhando de forma afetuosa e amorosa. Para a gente ir finalizando, aqui eu já trouxe também outra coisa importante, que é Santo Agostinho. Acolhei-os, portanto, aqueles irmãos, né, que a gente... Nossa, mas fulano é tão difícil, tão complicado, tão diferente da gente. O que é que eu faço? Santo Agostinho nos dá a receita. Acolhei, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Então é esse olhar sempre que a gente tem que ter para esses irmãos que diferem, porque a espiritualidade na sua sabedoria, às vezes coloca mesmo uma pessoa que destoa, para que aquele seio familiar ali, aqueles espíritos que estão no processo de adiantamento, possa auxiliar este que ainda se encontra perdido. E aí a gente precisa ter esse olhar e essa amorosidade, né? E sempre voltar, porque assim, quando você tem alguém na família assim, a família cansa, a família fica sem saber o que fazer, o que é que eu faço agora, como é que a gente pode auxiliar. Então, ter sempre esse olhar. E quem tem esse olhar, se juntar e se fortalecer. Porque podem perceber, às vezes é um, mas tem 10 que está num outro processo de adiantamento. Esses 10 precisam se juntar para se fortalecer e ancorar também o processo desse um aí, que precisa desse olhar, e que em outra encarnação pode ser um destes espíritos adiantados que vai ajudar outros espíritos que não estão em processo de tamanho adiantamento. Joana de Ângeles, lá no livro Compromissos do Amor, eu trouxe para a gente encerrar. Ela traz essa mensagem, que eu acho muito bonita também, pedacinho, né, da mensagem, na verdade. O sentido e o significado da existência terrena é proporcionar ao espírito, no seu processo de reencarnação, as realizações dignificantes dos seus compromissos de amor. Então, acho que, encerrando assim, é sobre isso, gente. É sobre a gente poder experienciar na Terra os nossos compromissos de amor. Pensei hoje nos compromissos de amor, porque às vezes a gente fala, né? Meu karma, minhas expiações, meu não sei o quê, só fala a parte ruim, né? Mas não é isso, não é para isso que a gente está aqui. Não é só para isso. O que mais importa é o que Joana está nos dizendo, os compromissos de amor. Agora, passada a mensagem de Joana, só para a gente encerrar, eu vou perguntar para vocês a outra pergunta que eu disse que ia fazer. Depois que vocês fizeram essa análise da constelação familiar de vocês, tudo que eu trouxe aqui, né? Todas as reflexões, vocês sentem agora alguma coisa mudar com alguém da família de vocês? Que talvez vocês reflitam, mudar ou fortalecer ainda mais, né? Porque de repente o vínculo ficou mais forte. Algo que vocês sentem diferente? Cuidado. Cuidado. Cuidado também. Leveza. Rever a situação, perfeito. Refletir sobre. Muito bem. Que vocês possam levar essas reflexões. E agora eu vou pedir também para vocês relembrarem dessa constelação familiar que a gente fez no início. E vou convidar vocês a incluírem também os que estão afetivamente distantes na memória de vocês. Que vocês visualizem pontes sendo construídas para essas pessoas que a afetividade está mais distante. E lembrar que você tem um compromisso de amor com essa pessoa também. E ela também tem um compromisso de amor com você. Tudo bem? Ok. E assim, finalizo aqui minhas reflexões. Alguém vai fazer tem alguma pergunta? Depois ou antes, como é mesmo? Algum comentário?
Quer água? Obrigado. A nossa gratidão à Rani, né, por esse trabalho maravilhoso. Convido a vocês que continuem vindo esse mês, que é uma proposta muito boa, trabalhar esse capítulo 14, né, honrar pai e mãe, onde vocês vão despertar alguma coisa que é necessária em cada um de nós ter essa mudança. O maior exemplo desse trabalho, laço de família, está justamente na parábola do filho pródigo. Sim. Ali está o exemplo de todo pai. Né? Para quem não sabe, a família dele era de muita posse em dinheiro e bens. E um dos filhos achou que estava trabalhando de mala com o pai e pediu a parte que pertencia a ele para ele ir para o mundo, né? E ele foi, o pai fez. Ele foi. Quando o dinheiro acabou lá fora, normalmente o mundo, viver no mundo às vezes é uma ilusão, que ele viu passando fome lá e via o que ele comia lá, nem os porcos comiam na casa do pai. Ele resolve voltar. Ele voltou quando o pai avistou, abriu os braços e acolheu ele. O irmão, né, que estava ali, ficou com o pai, sentiu muito ciúme, mas o pai abraçou e aceitou ele. Então essa é a proposta dos laços de família, que todos nós somos responsáveis um pelo outro. E essa responsabilidade de cada um de nós dentro da família ou na sociedade, nós vamos ter que prestar conta lá após a nossa morte. Né? Exato. E a gente, no planejamento reencarnatório, nós imploramos para vir para essa família que foi projetada para nós vir para buscar essa harmonia e aceitar um ao outro, trabalhando a evolução de cada um. E aqui a gente vê as adversidades e sempre o outro é que é responsável. Nós sempre terceirizamos o que é nosso, né? Mas não entende que a necessidade de cada um de nós é essa transformação interior. Quando a gente muda, se transforma, o outro também vai mudar, querendo ou não. Mas pelo menos nós vamos se sentir aliviados com as agressões que vai chegar até nós, vai encontrar a barreira. Porque nós já temos o conhecimento. É importante essa renovação, essa transformação, que é um desafio, não é fácil, é um desafio. Mas a gente tem que buscar cumprir, né? Eu sempre digo ao pessoal aqui que a minha família, principalmente a minha esposa, que só tem eu e ela agora, é meu instrumento de evolução. Ela também disse que eu sou dela, Clara, né? A oportunidade que a gente tem de estar convivendo. Então, é fácil? Não. Não é doce. Se fosse fácil, a gente não precisava reencarnar para reencontrar essas pessoas. Então, fica essa reflexão para vocês. Né? O trabalho de Rani deu uma boa pincelada aí. Bem agradável, foi leve, suave. Quer ver, né? Rosiane está ali, ela vai aproveitar a oportunidadezinha do momento, apresentar para nós, para vocês. Já falei até um pouco aqui das nossas camisas. Ela vai mostrar para você ao vivo. Eu falei que nem estava ao vivo. Ela adivinhou e veio para mostrar. Boa noite. Boa noite. Eu tenho alguns convites para fazer para o pessoal daqui. Um primeiro é o show de André Bien, Ecos da Alma, uma música pop lírica. Ela é uma cantora soprano, que muita gente conhece. 23 de outubro de 2025, uma quinta-feira, às 20 horas, no Sesc. Apresentação única, só são 180 lugares, e a gente espera que estejamos todos lá, sentindo a egrégora que a música traz. O valor vai ser meia promocional, R$50, e essa semana já estará disponibilizada através do Simpla, e também ingressos pelas casas espíritas que serão vendidos. A gente pede que quem for comprar para ajudar, porque ano passado foi trazido esse show e
Todos os ingressos foram vendidos, mas não estavam toda a plateia lá, porque muita gente compra às vezes para ajudar e não comparece. Se for comprar para ajudar, ótimo, mas vamos doar o ingresso para alguém que queira ir, para que a gente possa sentir a presença de todos. E a música, ela é muito importante. A gente sai de um show desse com a alma mais leve. Bom, outro convite é camisa da Semana Espírita. Eu sei, essa casa aqui, eu já vi a quantidade de pessoas que já adquiriram, eu quero agradecer. Então, mas aí eu estou trazendo aqui, né, as explicações também dela. A gente também já fez uma divulgação e todo mundo aqui poderá ter acesso a o que significa cada símbolo. Vão ter outros modelos. Esse aqui é um modelo que ele não é a camisa oficial é essa. Essa daqui é uma camisa de mensagem. Basta querer se transformar No amor. no amor, no verde chá. E vão ter outros modelos de mensagem. Essa não está escrito nada de Semana Espírita, como essa daqui que tem do ladinho. Outro convite é o Congresso Espírita, que começa no dia 31 de outubro. Dia 30. 30 de outubro, no Hotel Fiesta, e vai até o dia 2 de novembro. E a programação está muito boa. É um evento promovido pela Federação Espírita do Estado da Bahia. No mesmo dia 2 que termina lá, começa a Semana Espírita de Catu, que é uma semana de palestras também, a programação está ótima. E dia 23 de novembro é a nossa daqui. E aí tem outro convite. Quem puder trabalhar na Semana Espírita, está aí sendo veiculado um formulário. Quem quer trabalhar, preencher o formulário para a gente ver que setor que cada um quer trabalhar. É muito gostoso a gente trabalhar na Semana Espírita por causa da quantidade de interações, de relacionamentos, de risadas, de aprendizagens. É bem agradável. Temos vários setores. E quem não puder trabalhar e também puder contribuir com a cantina ou com doações, né, financeiras, ou contato de pessoas, né, fazer captação, pedidos, para que a gente possa, esse ano, levar libras, também montarmos um espaço infantil, e cada ano ir melhorando um pouquinho. Bom, Obrigado. eu agradeço a vocês. Ok, todo mundo informado. Então agora nós vamos passar para o segundo momento da noite, que é o momento do passe, né? O passe será coletivo. Nós sempre avisamos as pessoas, né? Que é um momento também de concentração, para ficar bem receptivo e poder compartilhar esse momento com aqueles que não estavam aqui, né? Através do pensamento. Nós diminuímos as luzes só para intensificar um pouquinho, ficar à vontade, mas não apaga totalmente.
Fechemos os nossos olhos. Entreguemos os nossos corações ao Mestre. Que apenas o que Ele quer é o nosso coração. Independente de qualquer falta ou reparação que precisamos fazer. Conectados com a nossa centelha divina, com nossos mentores espirituais. Convido cada um de vocês. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos assiste, espiritualidade dessa casa que trabalha em prol da conexão e amorosidade de cada um de nós. Pedimos a bênção sobre as nossas constelações familiares, sobre os nossos grupos de família, sobre o clã que viemos. Que a bênção da espiritualidade esteja sobre os nossos vínculos, os nossos laços, a nossa afetividade. Mestre amigo, auxilia na conexão daqueles afetos que estão mais distantes do nosso coração. Que o teu amor possa tocar o nosso e o coração do outro, para que essa ponte seja reconstruída com afetividade. Mestre amigo, também te pedimos que levemos aos nossos lares a doçura do amor do Mestre, a bênção da nossa Mãe Maria, de forma a nos conectarmos e intuirmos melhores rotinas familiares. Nesse momento, Mestre, vá nos nossos lares, limpe e purifique a cada erva daninha que precisa ser cortada, a cada sujeira mental e espiritual que está fazendo parte dos nossos lares, desvirtuando a amorosidade e a construção do afeto. Mestre amigo, também te pedimos a bênção para esta semana, que seja uma semana de paz, de amor e de trabalho no bem. Que os benfeitores espirituais nos acompanhem e estejam conosco. Que assim seja. Gratidão.